Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao CMMM Cast, o podcast do escritório Carmona Maia Martins e Medeiros Advogados. Bom, primeiro fazendo uma introdução sobre o objetivo do podcast e um pouco do nosso escritório. Eu vou deixar aí, não poderia ter ninguém melhor que os sócios fundadores para explicar a história, alguns detalhes, curiosidades do escritório ao longo desses quase 13 anos aí. E o CMMM Cast vem como mais uma ferramenta de produção de conteúdo e agora de forma mais dinâmica. No final de 2020, nós iniciamos um projeto, o Núcleo de Produção Intelectual do Escritório, que iniciou com produções estáticas, fixas, por meio de notas, artigos, que foram disponibilizadas nas nossas redes, como forma de informar os nossos clientes, nossos parceiros, nossos colegas, de conteúdos técnicos das nossas áreas de atuação. E agora, com o dinamismo da forma de produção de conteúdo, em geral, né, a forma de consumo de conteúdo informativo, nós passamos para a próxima etapa do Núcleo de Produção Intelectual, por meio do CMMM Cast. E essa ferramenta vai ser utilizada como debates, como diálogos com convidados. Vamos trazer assuntos diversos do mercado financeiro, do direito bancário, empresarial, a recuperação judicial, extrajudicial e falência, recuperação de crédito, enfim, todas as áreas pelas quais nós atuamos aqui no escritório. Bom, vou fazer uma apresentação inicial aqui, minha como mediador dos episódios. Me chamo Rodrigo Lopes, sou um dos coordenadores aqui do escritório, sou especialista em direito empresarial, atualmente cursando um LLM em Direito dos Mercados Financeiros e de Capitais, membro da Comissão de Direito dos Mercados Financeiros do IBRADEMP e membro do Núcleo de Produção em Análise Econômica do Direito pelo INSPER. O tema do nosso episódio, o sonho CMMM. Nós vamos falar um pouco sobre a história do nosso escritório. Como eu adiantei, nosso escritório que completa esse ano 13 anos, já mostrou aí muito a que veio, né? Por meio do reconhecimento, tanto dos prêmios de reconhecimento do mercado jurídico, como dos nossos clientes e parceiros. Então a ideia é trazer um pouco da nossa história, e ninguém melhor do que os nossos sócios fundadores, são referências para nós aqui no dia a dia, pode trazer detalhes, trazer essas curiosidades que com certeza vai contribuir muito até para que os colaboradores do escritório entendam um pouco mais sobre o que é o CMMM. Bom, fazendo uma apresentação dos sócios fundadores do escritório, Dr. William Carmona Maia, sócio responsável pela área de direito bancário, recuperação judicial, extrajudicial e falências, arbitragem e recuperação de crédito, especialista em processo civil e direito empresarial pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais, e com vasta experiência e ênfase em recuperação judicial e falência. É membro da subcomissão de recuperação de crédito da FEBRABAN. E passando para o Dr. Fernando Denis Martins, conhecido carinhosamente como Denão aqui no escritório, sócio responsável pela área de Direito Civil, Consumidor e Imobiliário, especialista em processo civil pela PUC de São Paulo, com MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, conta com uma experiência de mais de 20 anos adquirida nas melhores bancas jurídicas do Brasil, em processos de grande complexidade. Passando para o Dr. Felipe Navega Medeiros, sócio responsável pela área de Direito do Trabalho, especialista em Administração de Empresas e Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, atuou como advogado em escritórios de primeira linha no Brasil, possuindo relevante experiência na área. Como áreas de atuação do nosso escritório, nós temos a área de Direito Bancário, Direito Civil Estratégico, Contratual, Consumidor, Trabalho, Imobiliário, Societário, Recuperação Judicial e Extrajudicial e Falência. Bom, a ideia do nosso podcast é trazer temas relevantes das nossas áreas de atuação de uma maneira objetiva, simples, de fácil entendimento, para que chegue a maior quantidade de pessoas possível, que seja acessível
para que divulgue de fato informações relevantes, além dos episódios que vão contar com temas, com nichos específicos de atuação. Nós vamos ter o CMMM News, onde nós vamos trazer informações diárias e notícias quentes das nossas áreas de atuação. Esse conteúdo vai circular pelas nossas redes, a qual já convido vocês a curtirem, compartilharem, @cmmm.adv no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Perfeito. Bom, vamos partir então para o nosso tema de estreia, que é contar um pouco da nossa história, da história do nosso escritório, que completando esse ano, 13 anos, já tem aí uma notoriedade muito grande pelos nossos clientes, nosso portfólio é muito reconhecido pelas nossas áreas de atuação e a gente quer trazer um pouco da parte histórica do escritório, trazer uma abordagem desde o início, como isso começou, como começou essa história, como os caras se conheceram até chegar até aqui. Tá? Então, primeira pergunta para os sócios, e aí eu vou deixar vocês à vontade para escolher quem é que vai responder cada pergunta, mas não vamos concentrar tudo em um, hein? Eu sei que alguém vai querer tomar conta de todas as respostas. Felipão, deixa o Denis e o William também responder. Como o Dr. William, Dr. Denis e Dr. Felipe se conheceram? Como que foi essa história? Desde quando? Em que momento? Em que circunstância? Legal. Bom, Rodrigão, acho o seguinte, acho que eu posso começar falando, né, que eu acho que eu fui um precursor dessa sociedade. Eu trabalhava numa outra banca de advocacia, eu era coordenador de uma área e lá eu conheci um cara que era peculiar. No dia da entrevista dele, bateu o santo e no mesmo momento que ele saiu da entrevista eu já virei para a gerente de RH e falei, pode contratar. Mas como assim agora? Eu falei, vai lá agora no corredor, já contrata o cara. E esse cara era o William. Então, em meia hora de bate-papo, o William foi contratado para ser meu estagiário naquela época, né? E nós trabalhamos juntos por acho que uns 2 anos, mais ou menos, né? Acho que não foi tudo isso. Não deu tudo isso, né? Mais ou menos uns 2 anos. E desde então a gente sempre manteve uma amizade. Eu saí desse escritório, o William permaneceu dentro desse escritório, dentro dessa mesma equipe, né? Mas eu particularmente sempre soube na minha cabeça que eu ia ser dono do escritório. Seja sócio de uma banca, seja fundando uma banca. Obviamente que o caminho mais fácil é você tentar ser sócio, começando já dentro de uma banca, né? Mas o mundo me mandou para outros caminhos e eu fui obrigado a ter que trilhar esse caminho de montar um escritório de advocacia. Mesmo tendo saído do escritório, a gente manteve contato como amigos e lá para as tantas eu descobri uma tese jurídica que já existia no mercado e falei, bom, essa tese é muito boa, eu vou começar a trabalhar nela. E conversei com o William sobre essa tese e ele falou, pô, essa tese é boa realmente. Passamos a fazer reuniões semanais para vender essa tese, botamos o vendedor na rua, vendedor que eu digo assim, né, advogados que faziam a prospecção. Nisso o escritório já estava fundado, né? Imagina, isso foi muito antes do escritório. Então a gente trabalhou junto antes do escritório, uns 5 anos antes, dentro dessa parceria, com essa tese, com outras teses, a gente dividia trabalho, a gente se matava. Começando a criar produtos para começar a oferecer para o mercado, mas ainda sem a sociedade formal. Sim, na verdade isso daí era tudo pra gente sobreviver mesmo. Exatamente, não. Era a forma de tentar angariar recursos, né? E a gente trabalhava que nem louco, trabalhava 16, 18 horas por dia, cada um tinha seu trabalho, trabalhava no seu escritório, se reunia toda semana, todas as quintas-feiras, lembra? A gente sentava na cervejaria Antártica, na Pamplona. Mudou para as terças-feiras. Depois mudou para as terças-feiras. Essa tese foi vingando e a gente sempre trocando ideias, falando, pô, a gente tem que abrir um escritório de advocacia, né? Vamos começar a planejar. Foi mais ou menos isso mesmo. A gente conheceu o Denis em 2002. 2002, trabalhamos pouquíssimo tempo juntos. Não deu nem um ano. Será? Acho que não, né? Não deu nem um ano. E aí nós continuamos a amizade, fizemos esse projeto junto. Eu saí daquele escritório que eu estava, fiquei um bom tempo lá, depois fui para mais 2 escritórios antes de abrir o nosso escritório. Conheci o Felipe nesse outro escritório, no último escritório que eu passei, né? O Felipe era o sócio da área trabalhista lá no escritório.
Você já era advogado? Eu era coordenador da área civil no escritório onde eu conheci o Dr. Felipe. E eu e o Denis, a gente mantinha esse projeto jurídico, além da amizade, paralelo aí nas nossas carreiras, como ele falou. E eu também, poxa, desde que eu entrei na área jurídica, meu objetivo era abrir o meu escritório, né? Eu queria abrir o escritório. Empreender, queria... Então, desde o meu primeiro dia de estágio até o último dia, no último escritório que eu trabalhava com um objetivo, ser dono do escritório. Então, desde o primeiro estagiário que eu tive contato, que era interno do primeiro jurídico, da primeira empresa que foi a cliente de onde eu trabalhei, no primeiro escritório de advocacia até o último escritório de advocacia que eu trabalhei, todos os meus dias eu tinha esse objetivo em mente, então sempre pensando em networking, crescendo e etc. E aí, em um determinado momento da nossa carreira, tanto eu quanto o Denis, a gente já estava bem cansado ali, bem satisfeito ali de continuar nessa função de ser advogado, associado, enfim. E aí nós nos reunimos, acho que era a véspera de carnaval, em fevereiro, assim, alguma coisa assim, eu lembro. Sentamos eu e ele para conversar e falamos, pô, pra mim já deu, e o Denis falou, pra mim também já deu, vamos abrir um escritório, vamos. E aí começamos ali. Isso em 2009? Não. Fevereiro de 2009? Foi em 2009, exatamente. Essa decisão definitiva em 2009. Foi em 2009, foi no ano que a gente abriu o escritório efetivamente, a gente teve essa conversa. Na verdade, a gente conversou em fevereiro e falou assim, olha, vamos abrir nosso escritório daqui a um ano. Então vamos nos programar financeiramente, guardar dinheiro, para poder passar um ano sem receber um centavo. Né? Porque você precisa ter essa bagagem, essa programação antes de abrir um escritório de advocacia. Em fevereiro a gente sentou e conversou. Aí começamos a ver as possibilidades. Sócios, áreas. Nós, obviamente, precisa ter um sócio trabalhista, uma área muito forte do direito. E eu tinha uma amizade já boa com o Felipe naquela época no escritório, mas era uma posição delicada também, né? Porque ele já era sócio do escritório que nós trabalhávamos, né? Então, você virar para um sócio e convidar ele para ser seu sócio em um outro escritório é uma posição... Ele arriscou um pouco mais, né? É muita coragem. Daí ele falou assim... O famoso all-in, né? No poker. Vou chamar ele para um almoço. Eu falei, manda bala primeiro, vai lá. E aí, nessa conversa minha com o Denis para abrir, a gente falou, precisamos de um advogado, de um sócio trabalhista. Eu falei na hora do nome do Felipe. E aí fui almoçar com o Felipe como, tentando introduzir o assunto. Eu sabia que ele também estava insatisfeito onde ele estava, porque a gente conversava, obviamente. E aí, naquele primeiro momento, o Felipe recebeu bem, mas eu lembro até hoje, ele falou assim, pô, vamos ver, vamos fazer com calma. Vamos ver um escritório, um lugar pra gente comprar, e aí a gente vai pagando, de repente se der certo a gente vai, só que naquela época de vida nós não tínhamos condição financeira de comprar um ponto comercial e também não tinha mais tempo para perder da vida, né? Acho que a gente chegou num estágio, os três, que precisava alcançar voos mais altos, né? Então não havia muito tempo para perder, né? Essa parte que você tocou é uma coisa que é interessante de abordar. As empresas em geral e os empresários, né, os empreendedores, sempre tem uma história ali que mostra o quão humano eles são. E o escritório tem uma cultura muito humana, as pessoas aqui têm uma proximidade, é uma coisa bem assim, a gente é sempre muito próximo das pessoas que trabalham aqui, as pessoas ficam muito tempo aqui. Né? Todos os colaboradores do escritório gostam de viver o CMMM. E, cara, como é que era a vida de vocês naquela época? Eu acho que é legal dar esse ponto, assim, filho, casado, começo de carreira, super jovem, sabe? Porque, é um baita risco. Vou tomar um baita risco. Hoje eu tenho um emprego, eu consigo pagar as contas com isso e de repente, eu sou sócio. Já estou numa posição que eu já batalhei para chegar até aqui. E aí você toma a decisão de virar, eu queria saber um pouco dessa parte da história. Jovem nós ainda somos. Exatamente. Mais jovens. Não, acho que, mas é interessante a gente falar até... Os caras vão entregando a idade de cada um. Esse aqui já era sócio, esse aqui foi meu estagiário. No meio da conversa... Sou eu, né? Conclusão, eu sou mais velho, né?
Mas acho que é interessante a gente falar, porque daí quando eu conheci o Felipe, né? Quando o Felipe gostou da ideia... eu acho que até indo em encontro ao que o Will falou, né? De fato, eu trabalhava no escritório, o Will veio agregar muito valor na área civil, uma área que eu não domino 100%, e o William caiu como uma luva, porque a gente, além da parceria, além da amizade pessoal, a gente também teve muita sintonia profissional, agregou muito valor. Então a gente dali nasceu uma grande amizade, momentos de vida muito parecidos, né? Nesse momento, William, acho que a sua esposa tinha acabado de ficar grávida. Você tinha acabado de casar. Quando eu fui contratado, o Felipe estava em lua de mel. Em lua de mel. Eu lembro até hoje que foi o sócio majoritário do escritório me contratou, o Felipe estava em lua de mel. Quando o Felipe voltou da lua de mel, ele me conheceu. Exato. Em 2009 foi o ano que o meu primeiro filho nasceu. Então, quando a gente estava conversando para abrir o escritório, minha esposa estava grávida. Então era um ano de total insegurança financeira e insegurança de tudo, mas era o momento, não tem jeito. É a história do cavalo selado que te passa uma vez na vida, ou você monta ou você não monta. E nós estávamos nesse momento de vida os três. Né? Exato. E eu e o William, exatamente nesse mesmo momento, ele um pouco mais na frente, com a mulher já grávida, eu acabando de casar, fazendo um planejamento também dentro da minha família, e o William me fez essa proposta tentadora. Os sonhos são muito parecidos, né? Eu também tinha um sonho de ser dono de um escritório, de empreender, de poder ajudar outras pessoas, não só montar o escritório, mas como também ser responsável por outras pessoas, ajudar no crescimento profissional de outros profissionais dentro da nossa área. O William me fez esse convite tentador. A priori não foi assim muito bem... Não aceito, a palavra não é aceito, mas foi um choque, né? Foi um choque, né? Aí precisamos conversar, nós fizemos outros almoços e antes de apresentar o Denis. Antes de apresentar o Denis. Algumas vezes. Exato. E algumas coisas foram acontecendo nesse escritório que nós trabalhávamos, que foi potencializando cada vez mais esta conversa, foi potencializando o desejo e a vontade de empreender. E aí nesse momento o William me apresentou o Denis. Marcamos um happy hour, uma cerveja no bar Ouro Preto, aqui na Joaquim Floriano. Foi o primeiro, foi no Ouro Preto, né? Porque teve o outro que a gente fez perto da casa do William, mas aí já estava um pouco mais evoluído. E da mesma forma foi, né, amor à primeira vista, digamos assim. Né? A partir do momento que nós nos conhecemos, o santo bateu, a sintonia foi 100%, rolou uma sinergia, uma amizade muito grande entre nós, e daquele dia em diante o negócio só cresceu, a amizade só evoluiu e a ideia ela foi tomando cada vez mais força e assim por diante, né? O Denis, ele estava num estágio de vida um pouco mais adiantado, já estava casado há um certo tempo, né? Casado há alguns anos. Mas a mesma coisa. Sem filhos. Sem filhos. Mas no mesmo momento de vida. Todo mundo estava no mesmo momento de vida. Todos casados, o William primeiro vai ter filho. E financeiramente todo mundo duro. Exato. Sem dinheiro. Essa é real. Todos ganhavam bem, mas assim, as despesas só aumentavam no dia a dia. Né? Então por isso que a gente teve que fazer um planejamento. Pensou em fazer esse planejamento de 12 meses antes de abrir o escritório. A primeira vez que a gente sentou e falou assim, vamos lá. Quem nós teríamos de cliente? Vamos fazer uma lista de possíveis clientes. Que foram todas as pessoas que nós trabalhamos no decorrer da nossa vida inteira, que gostavam do nosso trabalho, conheciam o nosso trabalho e poderiam nos acompanhar nessa empreitada. Falei, bom, vamos lá, vamos começar a fazer. Aí cada um foi para casa, fez a sua listinha, fizemos uma listinha de gastos. Olha, se a gente alugar uma sala, quanto vai ser de aluguel, quanto vai ser de condomínio, quanto vai ser de luz, computador que nós vamos precisar comprar. Então foi bem bacana todo esse planejamento, né? Tudo muito embrionário ainda. E nós estávamos, né, nesse planejamento, né, e vamos guardar dinheiro e etc, mas é o que eu falei, as coisas foram acontecendo de uma forma rápida. Então, quando a gente foi sair para ver imóvel, nós vimos um primeiro imóvel que era ali na esquina. Quando a gente começou a prospectar, cliente, as pessoas já falaram assim, tá bom, já quero mandar ação para você. Então já começou, foi muito acelerado. Então quando nós começamos, cada um de nós começou a conversar com alguns amigos que se tornaram amigos, né, do mundo jurídico, do meio jurídico. Abre lá, a gente, vamos mandar, só que a gente não tinha escritório aberto, não tinha CNPJ, não tinha local, não tinha nada, então nós tivemos que acelerar esse processo, né? Então a nossa primeira conversa dos três já deve ter sido em março, salvo engano, onde teve a apresentação.
E aí a gente chegou a ver uma sala que quase deu certo aqui na esquina. Graças a Deus não deu certo, porque não teria onde crescer naquele Na prédio. verdade, nós batemos perna na Faria Lima inteira, Assim, em todos pode. os prédios, até achar uma sala. Vocês entraram já na minha próxima pergunta, que é a escolha do lugar. Como é que, assim, além de escolher qual o melhor ponto de acessibilidade, de acordo com o nicho de negócio versus clientes, tem também a questão de quando você está bem localizado, o tipo de cliente que você vai abordar tem que ter uma afinidade, enfim. Como é que foi a escolha, Sonhar pequeno, a decisão? sonhar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então nós pensamos e conversamos de ser aqui, essa região do Itaim, Faria Lima, Juscelino, porque é a região central, onde estão as empresas, onde estão as multinacionais, então tinha que ser nesta região. É a região que nós sempre trabalhamos, né? E os nossos clientes trabalham nela até hoje, né? Então a gente achou que tinha que ser um lugar central para os nossos clientes. Eu Não acho para que os até, fóruns. porque a nossa primeira decisão, os três aqui sempre advogamos uma advocacia empresarial. Então, quando a gente decidiu montar o escritório, a gente falou que a gente vai trabalhar para empresas, vai ser uma advocacia empresarial, e a partir daí a gente começou a discutir pontos. Evidente que a gente discutiu algo mais afastado dessa localidade, pensando na questão de custo e tal, mas indo em encontro ao primeiro planejamento, que era a advocacia empresarial. Até o Denis muito bateu nessa tecla na época, que falou, pô, tem que ser algo aqui desde a Berrini até a Faria Lima, nessa região, por conta do business, por conta do foco de ser uma advocacia empresarial. A partir do momento que a gente decidiu, então, que seria nessa região, como o Denis falou, a gente saiu batendo Faria Lima. Alguns corretores trabalhando para nós, mas nós mesmos andando pela Faria Lima, batendo nos prédios e procurando conjuntos para alocar. Fizemos uma proposta, né, num outro imóvel. Outro imóvel, exatamente, que você estava falando. E foi aceita. Não foi assim. O seguro-fiança. O seguro-fiança foi reprovado pelo proprietário, graças a Deus. Porque senão a gente tinha ficado pequeno, porque não tinha onde crescer. Era uma sala comercial mesmo, pequena. Teria que E não teria que inevitavelmente mudar provavelmente. depois. E até que nós caímos aqui nesse prédio, e aí nós conhecemos o proprietário do primeiro imóvel que nós colocamos Que aqui. é esse. Que é esse onde nós estamos fazendo o CMMcast, né? E o proprietário... Esse foi o primeiro conjunto, o primeiro lugar. Colocado. E o proprietário olhou para nós três e falou assim, eu vou alugar para vocês, porque tenho certeza que vocês vão ter sucesso. Vocês vão estourar, tenho certeza. Vocês vão crescer aqui dentro, vocês vão alugar todos os conjuntos aqui, eu tenho certeza disso. Primeira vez que a gente sentou com ele para conversar. E aqui praticamente é um prédio de 2 donos, né? Ele mais um outro. E aí com o tempo foi crescendo e se concretizou a profecia dele, né? A gente acabou alocando outros conjuntos e estamos aqui desde a fundação, né? Vai fazer 13 anos. Caramba, exatamente. Voltando à sua questão financeira que você tinha perguntado, como você estava, que momento de vida. Eu ia complementar essa pergunta. Vocês escolheram um ponto, Escolhemos o ponto. Não deu tempo de fazer aquele planejamento que o Denis comentou não de deu um tempo. ano, eu tive que, enfim, Não deu tempo de fazer adiantar o projeto. o planejamento, já tinha muita coisa andando, a gente já estava fazendo. Já estava trabalhando. Já estava trabalhando de casa, cada um, sem ainda nem ter a. Vocês começaram o home office antes com disso certeza. virar moda, de Exatamente. tudo. Antes até de saber que era home office. E aí chegou um momento que tinha que fazer o aporte financeiro, né? Todo mundo tinha um valor ali que cada um tinha que colocar na sociedade. Nós tínhamos. A gente estipulou um valor para planejar para o ano todo, né? Quanto a gente vai gastar de aluguel, precisa comprar computador, quanto vai ser quanto computador, obra, móveis, mesa, cadeira. Tem alguns princípios da sociedade que existem ainda, e um deles era que os 3 seriam sócios iguais, né? Então, em participação. Então, o valor tinha que ser o mesmo para os 3, né? Então, esse foi o princípio da sociedade. Então, e cada um teve que se virar de um jeito para poder conseguir esse valor, né? Então, eu vou falar da minha experiência. Eu tinha um carro popular na época, eu peguei um dinheiro emprestado, dei meu carro em alienação fiduciária e peguei o dinheiro para poder colocar na sociedade, né? Cada um fez algo semelhante, né, na vida, e aí a gente efetivamente abriu as portas do escritório em setembro. Então você vê, da primeira conversa minha com o Denis, que foi em fevereiro, da primeira conversa dos 3 juntos, que foi em março,
o escritório abrir as portas em setembro, foi Muito tudo rápido. muito rápido. Então não deu tempo da gente guardar dinheiro, não deu tempo da gente se programar financeiramente, porque é o que o Denis falou, quando nós começamos a fazer aquele trabalho inicial de prospectar os clientes, as coisas já começaram a acontecer e foi muito rápido e teve que sair Em do 6 do meses, papel. em 6 meses vocês tiraram o projeto do papel praticamente. A decisão, mente, assim, verdade. Em 3 porque meses. vocês conversavam Por 5 quê? anos Não, antes, em se junho- conheciam. junho a gente já Em tava junho a gente trabalhando. já estava aqui, porque cada um de nós, a gente fez um planejamento. Olha, quem que vai primeiro pro escritório? Aí o Filipão foi o primeiro e falou assim, eu vou. É verdade. Tô de saco cheio, eu vou pra lá. Exato. O Felipe foi o Exato. primeiro a sair, os três estavam trabalhando. Ele tinha uma resistência no início, depois foi Foi o primeiro. Foi o Isso é o quê? decisivo. Maio, junho, vocês sabem? Já em maio, Maio, junho. maio. Eu comecei a vir no escritório em obra, e eu em casa, impaciente em ficar em casa e tal. Então eu praticamente que vinha para o escritório acompanhar a obra e assim por diante. Eu acho que era para acontecer, porque as coisas foram acontecendo muito rápido e tudo se encaixando perfeitamente. Né? Como o William falou do imóvel, os próprios clientes, a obra ela acabou tendo uma velocidade também muito rápida e tudo foi se encaixando. Como eu falei, eu acho que era de fato para acontecer da forma e o time era aquele. Né? E as coisas foram se encaixando e foi acontecendo na velocidade e da forma que tinha que ser. Né? Você saiu num mês, eu Felipe saí saiu no em maio, outro, O Felipe saiu em maio, o eu em Denis, junho, acho, o Denis eu acho que junho ou julho. e você no outro mês. Em julho meu filho nasceu. Eu estava ainda trabalhando. Em julho meu filho nasceu dia 30 de julho. E na maternidade eu já briguei com o sócio que eu trabalhava pelo telefone e acabei pedindo demissão na maternidade. Então, isso é a loucura, né? Filho recém-nascido, não tinha nem tido alta ainda, já tinha pedido demissão. Eles já estavam aqui, né, fisicamente, mas ainda não estava totalmente pronto. Em agosto vim pra cá e aí começou, né? Na verdade já tinha começado, nós já estávamos trabalhando, já tinha processos. Já pegava ali algumas ações, já estava praticando já Não, todos os três já estavam trabalhando, efetivamente. Todo mundo escrevendo em casa, fazendo comercial, fazendo tudo. Vou fazer um paralelo. Mas uma sem analogia. receber, né? Mas sem receber. É. Nosso planejamento era para receber depois de um ano. O primeiro Prolabore. Prolabore, na verdade. Em 3 meses a gente recebeu o primeiro Foi Prolabore. em dezembro, lembro até hoje, dezembro. Depois da abertura da porta em setembro. Não, Nós abrimos o Foi antes. escritório em setembro, em dezembro a gente recebeu o primeiro Prolabore. foi em Foi dezembro? em dezembro. A porta aberta, a inauguração do escritório foi em setembro. Nesse conjunto aqui, só tínhamos as nossas 3 salas e 5 baias. eu acho, Aqui né? onde é essa sala de reunião, Nós era começamos, meia dúzia de Eram estações. baias. cabiam 8, mas nós Compramos 4. Nós compramos primeiro 4, depois 4. Exato. Mas inicialmente os 3 eram quem fazia Recepcionista, trânsito, então você via café. Você atendia o telefone com uma voz diferente, Carmona Maia Martins, bom dia. Por favor, doutor William, só um momento, por favor. Fingia que estava passando para ele, porque o ramal tinha uns 5 ramais, né, para mexer. Isso de tudo, Ah, né? mas Era uma fazer coisa tudo. muito rudimentar. É o que o Denis falou, desde a recepção até passar uma vassoura no conjunto, escrever a peça, ir para audiência, atender cliente. A geladeira e o micro-ondas, os cliente. talheres, prato doce de casa. E as coisas foram acontecendo, nós pegamos um primeiro processo civil, depois veio um trabalhista, veio outro civil. E os clientes que nós batíamos, foi até engraçado, porque quando a gente chegava num cliente, o cliente falava assim, não, abre lá o escritório que eu vou mandar, não sei o que, esse cliente nunca mandou nada. Aí tinha outro cliente que falava assim, não, eu não vou ser cobaia de vocês, era o primeiro a mandar. Então as coisas foram meio que o oposto assim na prática, mas no fim deu Muita gente certo. veio com a gente, muita gente veio com a gente. Assim, eu acredito que 80% das pessoas que falaram que não, eu vou com vocês, pode não ter sido logo no primeiro mês. As certezas não vieram, né? Aqueles que nós tínhamos certezas que viriam não vieram. E o escritório cresceu até de uma maneira muito rápida, porque a confiança que os clientes tinham nas pessoas físicas era muito grande, né? Então, obviamente que ninguém chegou e falou, 2 milhões de processos, 2 mil processos aí, mas mandava um processo, fazia um trabalho legal, mandava outro, etc. Tiveram casos e clientes emblemáticos nesse início de sociedade,
E aí o fato é que isso em dezembro, janeiro... Em dezembro nós alugamos o 22. Em dezembro, que foi Não o tinha primeiro ninguém ano aqui, ainda tinha umas 3 de pessoas e a gente alugou outro. 2009, nós já fizemos o primeiro happy hour de final de ano, já tinha quantas pessoas aqui? Umas 8. Uns 8 advogados. Já tinha recepcionista. Já tinha umas 8 pessoas. E a gente já tinha alugado o 22. Na verdade, Pra deixar fechado. Nós alugamos o 22, na verdade, não por necessidade, porque vagou o 22, a gente viu que existia uma grande probabilidade de a gente ter que contratar novas pessoas por esse início do escritório, e aí vagou o 22, e a gente achou conveniente alugar para que a gente ficasse com o andar como um todo. Então nós alugamos o 22 e ele ficou alguns meses fechado, sem utilização nenhuma. Na verdade, a primeira grande carteira foi trabalhista, que nós pegamos no escritório. Tanto que nós fizemos o primeiro happy hour em 2009 lá no São Bento, né? Exatamente. E era só advogado trabalhista que tinha na mesa, nós 3. Exato. Acho que a Eleni já tinha sido contratada. Provavelmente. Tá por aí. Dona Fátima. Não lembro. Eu lembro que a Eleni foi contratada. A Eleni trabalhava num outro escritório de advocacia. Também nessa trabalhava área junto com a minha administrativa esposa. financeira. Minha esposa indicou ela. Exatamente. Aí nós contratamos ela, está com a gente até hoje, a Eleni. E isso foi em 2009. Em 2010 fizemos a reforma aqui do 22. Exato. Nossa, 2010 já deve ter tido outros imóveis. E aí transformamos. E aí começou a chegar a carteira civil, e aí, enfim. Entrou na recuperação de crédito. Aí começamos a trabalhar para os bancos também, que era algo que eu sempre tinha feito também na minha carreira. E aí começou a crescer o escritório e foi indo. E aí... Eu acho que, só para agregar um valor até nesse crescimento, quando nós 3 nos reunimos, a gente estipulou algumas regras do escritório, né? Algumas coisas entre nós 3. E o principal diferencial que nós colocamos para o CNMM foi um atendimento personalíssimo dos sócios. Então o sócio ele tem que estar 100% na operação, participar de todas as tomadas de decisões, em todas as reuniões com os clientes. E eu acho que isso potencializou de fato a confiança, a credibilidade com os nossos clientes. De fato a gente demonstrou e demonstramos isso no dia a dia com os nossos clientes. Então, quando nós começamos, recebemos uma grande carteira da área trabalhista, logo na sequência uma da área civil e o empenho dos sócios. Quem colocava a mão na massa, de fato, éramos nós. Nós tínhamos um time, nós tínhamos uma equipe muito boa, mas a gente estava 100% na operação. E isso foi fazendo com que o escritório adquirisse mais confianças nesses clientes que foram demandando mais a nossa carteiras. cara, né? A nossa forma de trabalho, a nossa forma de responder e-mail, a nossa forma a identidade do escritório já estava ali. E as causas impossíveis. Né? Exato. A gente conseguiu umas 3 grandes vitórias no começo do escritório, em 3 clientes diferentes, que reverteu a carteira inteira deles. Acabou de uma migração muito grande. Fidelizou os clientes. Um dos clientes tinha passado já por um caso perdido, em fase de cumprimento de sentença, por grandes escritórios de advocacia na época, e todos tinham falado para o cliente pagar a conta, e quando chegou para nós, a gente olhou, analisou o caso e falou, não, tem uma saída aqui, uma remota, mas tem uma saída. Aí deu certo. Quando deu certo, eu não lembro o valor, mas eram alguns milhões que o cliente tinha que pagar e pagou 0. Então isso já trouxe uma carteira civil inteira para o escritório. Depois teve um outro caso também, que um outro cliente também nos procurou, a gente estava em recuperação judicial, tinha um problema trabalhista grande e trouxe para nós, caso nós sugerimos um conflito de competência no STJ, isso foi no começo, né, da lei, então não tinha ainda muita discussão, não estava pacificado o entendimento ainda. Conseguimos essa vitória para o cliente, a cliente migrou a carteira civil e trabalhista para o escritório. Então isso já cresceu. Depois com o banco também, um caso que estava meio enroscado, perdido, nós que fazíamos busca e apreensão, nós que fazíamos cautelar de arresto, nós que todas as viagens, todas as apreensões, fazíamos tudo, né? E era uma cautelar de arresto de álcool, numa usina, e os usineiros daquela época eles colocavam onde fica o... Ele fazia um cano e mandava um aos canos. Eles faziam os tanques falsos de álcool. Pra dizer que estava vazio. Álcool e gasolina que estava dado em garantia aos bancos, então eles colocavam um tanque falso e embaixo desse tanque falso todo o produto. Então outros escritórios que foram lá não encontraram nada. Como a gente já conhecia, né? Essas artimanhas, os vendedores faziam, quando nós chegamos lá, a gente descobriu, pegou e conseguimos arrestar tudo, fechamos um
um baita acordo no banco também, cresceu a carteira desse banco, foi o primeiro banco que foi nosso cliente. E aí foi indo, então as coisas começaram Aí o mercado foi falando para um, falando para outro, falando para outro. Aí Foi vindo uma cascata de clientes. Eu acho que o que é importante só ressaltar também, como o William falou agora, que no começo do escritório éramos nós que colocávamos a mão na massa efetivamente. A busca e apreensão éramos nós que não tinha área. Né? Digo, eu ajudava consideravelmente na área trabalhista, o William fazia a questão de publicações, planilha de prazo, agendava prazo, o Denis ajudava na escrita, elaboração de teses, defesas, até audiências, reuniões com os clientes. Então acho que é importante ressaltar que a gente que metia a mão na massa efetivamente, desde a publicação ao prazo, ao trabalho de campo, numa busca e apreensão. A administração do escritório. A administração também, do né? Esse era o próximo ponto que eu queria tocar para a gente passar para um outro tema. Aí vocês falaram muito da prática, do trabalho, do empenho ali, dedicação para fazer valer a credibilidade do cliente, ter carteira, ter trabalho. Cara, e aí vem o desafio maior que eu trabalhava para alguém, agora eu preciso gerenciar isso aqui, eu preciso cuidar da parte administrativa, contratar, folha de pagamento, previdência, enfim. E aí, o escritório... Como que dividiram essa bola aí? Falou, quem segura o quê? Acho que essa foi uma ideia legal que nós tivemos. Dividimos o escritório, tirando a área jurídica, em 3 áreas, né? O administrativo, o financeiro e o RH. E nós estipulamos naquele momento que cada um iria trabalhar 3 meses em cada uma dessa área. Então eu fiquei 3 meses no RH, o William 3 meses no administrativo e o Denis 3 meses no financeiro. Passado esses 3 meses a gente rodava. Eu ia para o financeiro, o Denis para o RH e o William para outra área. Para que a gente pudesse ter uma familiaridade, uma intimidade de fato com aquilo. E desenvolver mesmo as 3 áreas, né? Porque nós, como dono de escritório, tinha que entender tínhamos tudo que do entender processo. e saber, né? Na verdade, pegar o vício de um, corrigir, pegar o que o outro deixou passar e corrigir. Isso aqui tá legal, vamos continuar. Então nós fizemos esse rodízio por muitos e muitos e muitos anos. Isso foi... Eu vou chutar aqui até, sei lá, 2014, 2015, acho. Por aí. Exato. Até 2014, 2015 a gente ficava nesse rodízio. Depois a gente passou para um ano, né? A gente rodava depois... no final do ano. Vamos nós ficar não tínhamos, 6 meses, depois 1 ano, e aí ficava... E depois foi cada um vendo onde tinha mais identidade, aonde estava melhor. Eu ia dizer que, na verdade, a gente não tinha nessa época gerentes dessas áreas. Sim. Éramos nós. Então, enquanto eu estava no RH, o gerente de RH era eu, o gerente financeiro o Denis, gerente financeiro o William. E a gente ia rodando isso até que a gente chegou nesse momento, como o Denis falou, que a gente achou que era o momento da gente aumentar um pouco mais. Porque a gente começou a ver que quem dominava mais aquela área, a gente já tinha chegado num modelo que é adequado aos 3, numa forma que os 3 se adaptaram àquilo, e a gente aumentou esses 3 meses para 1 ano, acredito. Foi 6 meses o primeiro, depois eu acho que nós fazemos a reunião de final de ano, estabelecimento de metas, e aí a gente começou a investir em profissionais dessa área. Acho que a gente tinha profissionais... Funcionários, a gente tinha pessoas trabalhando. Funcionários do financeiro, funcionários do administrativo. Funcionários administrativos em mas geral. Não cabeça, mas não digamos. gerentes, né? Entendi. Exato. Eu acho que a primeira gerência do RH foi em 2012, a primeira do financeiro foi em 2013. E o administrativo acabou ficando na mão da Eleni, que foi, acho que a primeira funcionária do escritório. Conhecia todo o processo, sabia como tudo funcionava. Legal. E, cara, assim, vocês deram... vocês estão contando sobre os primeiros anos aí, obviamente, de como essa coisa começou. De 2009 a 2014, a gente já entra na lista dos escritórios mais admirados do Brasil. Deram um puta salto ali, já começa baita reconhecimento do mercado, os clientes já estão vindo procurar o escritório com mais recorrência. E como é que foi a recepção dessa primeira indicação, né? Esse reconhecimento vem muito também do que o cliente fala da gente, enfim. Até ali foi só trabalho, mas em 5 anos, cara, eu já estou na lista dos melhores escritórios. Na verdade, se você for parar para pensar, foi em 4, né? Porque 2013. 2004, 2014 foi o reconhecimento, mas era referente a 2013. Verdade, então, bem lembrado. São 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. E é interessante porque quem elege os escritórios são as empresas, né? São os clientes. São os clientes. Então,
E obviamente foi um reconhecimento grande para Uma nós, alegria uma imensa para nós. alegria. Um orgulho. Não esperávamos, né? Porque não esperávamos, Não de fato, esperávamos, ser... fomos pegos de surpresa, porque nós não esperávamos isso em tão pouco tempo. Mas ao mesmo tempo começou ali a transformar em realidade, né, o sonho inicial, porque aí efetivamente você começa a ver o reconhecimento do mercado, você começa a ser procurado por empresas pelo seu trabalho, sem você bater na porta da empresa, então tudo isso é um reconhecimento e motivo de muita alegria para todos nós. Né? Quando que vocês perceberam que assim, tudo começou ali em 2009, né, vocês meio insatisfeitos assim, eu era prestador de serviço, eu quero empreender, quero tocar o meu negócio, eu quero dar oportunidade para pessoas, quero empregar gente, porque aí você começa a cuidar de famílias. Hoje a gente cuida de quase 200 famílias no escritório, né, cara? A gente é um baita de um escritório grande, com muita expectativa aqui envolvida. Até chegar aqui tem uma boa jornada. Quando que vocês perceberam assim, a gente já é grande e vamos chegar aí, a gente já pode começar a pensar em ser ainda maior, em ter ainda mais o reconhecimento, porque aí você começa a projetar, eu não posso mais não ser admirado pelo mercado, né? Aí a responsabilidade aumenta. Quando vocês perceberam que assim, já estou consolidado para o mercado jurídico, eu já ofereço produtos que envolvem um nome, uma marca, enfim. Aí a opinião é muito individual de cada um. Vamos lá. O meu pensamento é um pouco diferente assim, nesse sentido. Eu nunca tenho essa certeza. Eu sempre acho que é uma incerteza grande. Então, lembro quando nós abrimos o escritório, eu acho que foi no segundo ano, a gente estava perto do que a gente sonhava, esperava bem já, assim, né? Então, e aí eu saí com um amigo meu. Quando isso? Desculpa? No seguinte, acho que 2010, 2011, alguma coisa assim, um amigo meu falou, e aí, não sei o que, quando que você vai ter a certeza que, né? Porque é um grande desafio você ser empreendedor e abrir alguma coisa no Brasil, né? Imposto, CLT, enfim, é muito a concorrência, desleal, bruta muitas vezes. E aí eu falei pra ele assim, quando o escritório fizer 10 anos eu tenho a certeza de que, né, vai dar certo. E, cara, o escritório vai fazer 13 anos e todo ano eu ainda fico com a incerteza. Então, sempre correndo atrás, pé no chão. Então, é muito individual essa pergunta, né? Então, pra mim, eu não tenho essa certeza ainda. Eu busco ela sempre. A minha resposta é bem diferente da dele. Eu sempre tive certeza que a gente ia estourar. Porque, graças a Deus, nós três somos estrela. Nós somos muito competentes. A gente é muito bom no que a gente faz. Então, desde a porta aberta eu sabia, a gente vai estourar. E obviamente isso aqui nasceu para dar certo. Isso aqui nasceu para dar certo. Não tem como dar errado. É muito aninhal de energia boa, de gente querendo fazer coisas boas, a gente briga no processo. A gente briga pro cliente. Então, não tem como dar errado. Sim. Obviamente que você passa por muitas incertezas. Imposto que muda, forma de regime que muda, contratação que muda, a lei trabalhista que muda, tudo isso muda. Então você passa por momentos de incerteza. Agora, consolidado, na minha opinião, o escritório está há muito tempo. Há muito tempo. Você, Filipão, o que você acha? Eu diria que, na minha opinião, para mim é um mix dos dois. Eu acho que é bom, é importante a gente ter a incerteza, porque aí não entramos numa zona de conforto, então a gente sempre quer algo mais, sempre buscamos mais, mas eu concordo com o Denis também, como eu repito o que eu falei desde que a gente se encontrou no Ouro Preto, eu voltei para casa com um sorriso estampado na cara, porque eu falei, vai dar certo. Rolou uma sinergia, rolou uma química, e aqui tem futuro, de fato, né? Então eu acho que é um mix dos dois, desde que a gente abriu as portas, pegamos o primeiro cliente, mas sinceramente eu acho que isso para mim ficou muito mais claro no ano de 2014, quando a gente foi premiado pela análise, e aí sim, ali eu falei, o escritório hoje já tem um nome no mercado, ele já é conhecido, Carmona Maia Martins e Medeiros, ele já tem uma marca consolidada e assim por diante. Então eu acho que de 2014, enfim, em diante, ali para mim ficou claro que de fato a gente tinha uma marca. Obviamente que nesses 13 anos, nós como pessoas, como sócios, como profissionais, fomos amadurecendo a cada ano. Né? Até chegar nessa sinergia, foi muita briga, muita discussões acaloradas, anualmente, sempre nós temos discussões acaloradas.
Mas É um a gente- casamento, É né, um casamento. cara? É pior do que um casamento. Tem uma Ou é melhor que um maior casamento. e uma Porque assim, responsabilidade se você muito mais brigar com a fina, sua assim. esposa, exatamente, você tem toda uma responsabilidade por trás. E a gente sabe até onde. Nós nos conhecemos tão bem que a gente sabe quando um está de mau humor, quando o outro tá. A gente almoça 13 anos juntos, todos os dias. Todos os dias. Imagina você criar assunto para almoçar 13 anos juntos. Então é um momento que nós temos para discutir sobre as coisas do escritório, para ver a linha que nós vamos tomar. Hoje, dificilmente, uma decisão é unânime. Muito difícil. A gente brigava até pelo tipo de teto que ia ter no conjunto, qual era a luminária, quem ia ser o empreiteiro que ia fazer aquela obra. Hoje ninguém mais fala de empreiteiro. Ninguém mais sabe quem é o empreiteiro. Então é um casamento que está muito coeso. Mas esse casamento, essa amizade foi tão grande e tão respeitosa que mesmo que nos momentos em que as decisões não eram unânimes, a parte vencida participava da decisão, né? Pô, tá tudo bem, não foi a minha escolha, mas vamos fazer isso junto, vamos lá e tal, e não tinha milindre. Então acho que a sinergia era tão bacana, o respeito, a amizade entre nós, ela sempre foi muito... A vaidade não prevalecia, né? Ainda que a opinião de um não vencesse. Quando tinham as brigas, hoje em dia faz tempo que a gente briga, né? Quando tinham umas brigas... Que permaneça assim, essa harmonia. Exato. Poxa, alguém ia embora pra casa sempre mais chateado, mais puto da vida, né? Esse é o termo certo. Mas no dia seguinte chegava aqui como se nada tivesse acontecido. Exato. Entendeu? Esse foi o grande diferencial da nossa isso. sociedade, é esse, entendeu? Porque a pessoa ia pra casa puto, falava, meu, que merda. Você não chegava aqui no dia, e aí, tudo bem, cumprimentava, abraçava, ia almoçar. Então esse foi o diferencial da nossa sociedade. Com a sua esposa você passa 4 dias brigado, você passa até uma semana brigado. Aqui não dá. Porque no dia seguinte você tem que tomar. Você pode passar 4 dias sem falar com ela. O sócio não dá. Você vai ter que falar com ele obrigatoriamente. Então, ou você esvazia, deixa em casa o problema e chega aqui com o coração aberto e limpo, com a alma lavada, ou senão não dá, não tem trabalho. Show. Maravilha. Cara, e aí, em 2014, primeiro prêmio, começamos a receber vários outros prêmios dos clientes, etc. E começamos a ter necessidade de expandir Brasil afora. Para onde eu vou, qual é o melhor lugar para abrir uma filial, por qual motivo, como que chegaram a essa decisão, quando que foi aberta essa primeira filial, enfim, qual foi a necessidade que vocês tiveram de falar, eu preciso colocar isso aqui Brasil afora, o CMMM precisa ir romper fronteiras. Apesar da atuação que a gente já tinha, Brasil todo, mas a gente precisava de um ponto do escritório de referência para atender cliente, enfim, algum lugar que fosse mais uma sala do escritório. Na verdade, desde que a gente abriu o escritório, a gente sempre falou em abrir uma filial em Brasília, né? E é um lugar que a gente não tem filial. Então, tudo que nós planejamos, a maioria, né? A maioria das coisas que nós planejamos quando nós abrimos o escritório, elas aconteceram de forma oposta. Porque o mercado levou a gente de uma outra maneira. E foi assim também nas filiais. Em 2015 surgiu a oportunidade de nós abrirmos uma filial no Rio de Janeiro por conta de uma demanda represada de um cliente. E o cliente pediu para nós, olha, a gente já tinha casa no Rio de Janeiro dele, mas ele falava, vocês precisam ter alguém lá, porque a minha equipe local precisa ter um apoio, etc. E aí a gente foi para o Rio de Janeiro, bem rápido também, tudo muito rápido. Na época tinha um amigo nosso que se tornou um grande amigo que trabalhava aqui, que era o Jaeder, que ele era o responsável pela área financeira do escritório. Na época ele foi para o Rio de Janeiro. Ele já tinha trabalhado em um escritório que tinha filial no Rio de Janeiro e ele viu uma sala para nós no mesmo prédio que ele tinha. Não, ele visitou umas 10 salas. Mas no final ele acabou alugando no mesmo prédio. No mesmo prédio que o escritório que ele trabalhava, tinha filial lá. Abrimos a filial lá. Não, daí eu fui pra lá, eu visitei essas salas. No mesmo dia que eu visitei, eu já fui ver uma fábrica de móveis para fazer os móveis. A gente já fechou o contrato ali na hora, tipo de verbal, né, do edifício de Paoli. Já fui comprar as cadeiras, as mesas, já deixei tudo fechado e voltei para São Paulo no mesmo dia. Foi tudo sempre muito rápido. E já tinha equipe em mente? Não, aí não tinha. Abrimos a filial. A gente devia imaginar quem que nós vamos mandar para a filial. Nós abrimos a filial já com uma contratação. A gente já contratou uma pessoa que mora lá no Rio de Janeiro, carioca, para trabalhar na carteira desse cliente, na área negocial.
Mas a gente não tinha uma pessoa para mandar para lá para ser o gerente da filial. Porque eu acho que esse era um intuito nosso. A gente não queria contratar uma pessoa que a gente não conhecesse 100%. A gente queria mandar alguém daqui, pelo menos no início, para que tocasse a nossa filial lá, da nossa forma. Cara, que imprimisse a cultura do escritório lá. Porque quando você é procurado para atender praças que você não está, né, a maior reclamação do cliente, né, que está te contratando é exatamente essa. Poxa, eu quero o mesmo ritmo de vocês, eu quero o mesmo... Então você precisava mandar alguém daqui para lá. E aí... Tinha que ter um olho do dono lá, né? Exatamente. Tinha que ter um olho do escritório em loco, falar, pô, eu vou contratar pessoas daqui, que moram aqui, vivem aqui, porque eu preciso ter também o diálogo das pessoas que são da região para atuar lá, mas alguém que sabe muito bem como é que o escritório se fundou, como que é a nossa estrutura até hoje. E o perfil também desse tipo de profissional, né, para você mudar a pessoa de estado e etc. Então, não é tão fácil de você encontrar, Sim. né? Você tem uma pessoa que já é casada, que já tem filho, para mudar de estado é meio complicado. Então, na época, a gente viu algumas opções que tinham aqui no escritório, escolhemos um advogado, que já era conhecido nosso há muitos anos, estava no escritório já há um bom tempo também. Que tinha família no Rio de Janeiro. Ele já tinha família lá, mas ele era solteiro, então acabou indo para lá, assumiu a filial no Rio de Janeiro em 2015. Não sei, não lembro agora até quando ele ficou lá, mas ele ficou lá bons, Acho que 2019, até 2019. 4 anos lá, voltou e aí sim, mas aí você já tem equipe formada. Aí já estava tudo... E aí nós contratamos a atual gerente de lá, acho que foi isso, né? Foi a atual isso, já. Que aí era uma advogada que eu já conhecia, o Denis já conhecia de antes do escritório, que nós já havíamos trabalhado juntos em outro escritório. E aí ela estava disponível no mercado, acabou dando certo e está lá também até hoje. Deu super certo. Do Rio de Janeiro, né? Isso. E aí depois teve outra filial do Recife, que a história foi meio Muito semelhante, muito parecida também. Aconteceu a mesma coisa, uma demanda pontual de um cliente, fomos para lá, aí eu não lembro quem foi o Jair também. Jair também. Foi para Recife, escolheu o local. Já aderia, desbravava e depois... Legal. Mesma coisa, escolhemos uma pessoa daqui, mandamos ela para lá. Mandamos para o Recife, um advogado também, solteiro, ficou lá, sei lá, uns 2 anos. Voltou, está conosco aqui, aí contratamos um pernambucano, definitivamente. A história é bem parecida das duas filiais. Legal. Pô, muito legal, cara. E aí, bom, a história do escritório já muito sólida já nesses momentos, filiais abertas, enfim, e a gente não para de pensar qual o próximo passo. Aí a gente traz novos sócios. Os fundadores pensam que a gente precisa ter mais pessoas que dividam com a gente ali o peso de gerenciar as equipes, o escritório é muito grande, uma série de equipes espalhadas pelo escritório, além das filiais, que também precisa ali de um olho do sócio. Como é que foi essa decisão de abrir a sociedade e trazer essas novas pessoas para integrar o time, a escolha dessas pessoas? Eu acho que primeiro foi pensando, evidente, né, num plano de carreira, dando oportunidades para as pessoas que aqui trabalham. A gente procura muito ter essa oportunidade para que todo mundo cresça. Mas em segundo lugar, aquilo que eu falei no início, né? Quando nós montamos o escritório lá atrás, um grande diferencial e o principal que nós colocamos foi um atendimento personalíssimo do sócio. Então o sócio ele tem que estar em todas as tomadas de decisões, em estar envolvido em todas as operações, em todos os processos e tal. E por conta do crescimento do escritório, para que a gente continuasse mantendo esse diferencial, nós tivemos que trazer novos sócios para que pudesse estar presente nas reuniões, presente no day by day. Então, no final do ano de 2017, nós trouxemos 3 novos sócios, 4 novos sócios, 2 da área trabalhista e 2 da área civil para nos ajudar nessa demanda, nesse dia a dia e assim por diante, né? Até porque quando você tem 10 clientes, você consegue atender os 10 clientes, né? Quando você tem 50, é diferente. Quando você tem 100 clientes, é impossível você conseguir atender a todos na forma como nós queremos atendê-los, né? Que é tendo celular pessoal, todo mundo ligando para nós, né? Então, por isso nós é importante deixar isso claro, com um plano de carreira e para atender melhor os clientes. Apesar de assim o escritório ter crescido muito, vocês sabem até hoje
cada cliente, tem contato com esse cliente e ainda participam muito próximo da operação. Tem os sócios que estão ali direto, fazendo as reuniões e tal, mas eles sabem de tudo no dia a dia. É muito difícil manter uma coisa dessa, né, cara? Tá muito, assim, tem que estar muito afim de manter essa segurança de que, pô, é meu nome, é o meu escritório que está aqui, apesar de eu ter pessoas que eu confio muito, eu preciso estar próximo disso. Nós continuamos sendo copiados, cada um dentro das suas equipes, em todos os e-mails da equipe. Sim. Então, pelo menos, a gente está para a gente saber alguns e-mails, os advogados não copiam de propósito, né? Exatamente. Para os advogados que vão ouvir o podcast, fica super dica do Dr. William. Legal. Não, mas eu acho que é isso, né? Além de estar em cópia em todos os e-mails, participando, a gente faz reuniões diárias com todo o time, com os sócios, com os coordenadores, com advogados. De fato, a gente está presente no dia a dia. E acho que o maior diferencial hoje em dia é que a informática, né, que a evolução tecnológica, ela nos proporciona coisas fantásticas, né? Hoje a gente pode estar viajando, você trabalha 24 horas por dia, né? Qualquer um pode mandar um e-mail para nós, a gente vai ver esse e-mail, vai ver um WhatsApp. Hoje em dia a gente tem sistemas jurídicos que a gente tem tudo dentro do celular, sabendo quais são os prazos que tem naquele dia. Já aconteceu o protocolo, não aconteceu o protocolo, isso é fantástico, né? Essa evolução tecnológica, essa revolução tecnológica que teve no mercado jurídico, ela foi fundamental para que o escritório se crescesse, consolidasse e cada vez mais deslanche. Legal. O maior exemplo é a digitalização dos processos. Sim. Você tinha que pegar o carro e viajar, N comarcas para ver seus processos físicos, ou pegar avião e hoje em dia você baixa o seu processo inteiro em minutos aí, está disponível, então... Legal. E até a própria pandemia ajudou isso, né? Porque hoje em dia você tem audiências virtuais, você tinha que tirar um advogado daqui, deslocar ele para Manaus para fazer uma audiência, hoje em dia você senta na sala de reunião. Despachos com ministros, senadores, tudo online. Esperamos que isso não termine. Sim, né? sim. Tem vindo para ficar. A gente chega em muito mais lugares, né? Exato. Antes de passar, a ideia do nosso papo, né, do nosso podcast, vai ser sempre uma conversa que seja gostosa de ouvir, né, que seja dinâmica e com pouco tempo. A gente não vai fazer podcast aqui de 5 horas, igual outros que tem por aí, para que as pessoas tenham prazer em ouvir. E, ouvir a história do escritório é muito legal. Eu daqui tive o privilégio de ouvir dessa forma. Obrigado pelo aprendizado. Antes de passar aí para a fase já do encerramento, cara, a gente vive em um momento assim do nosso mercado que se dinamiza muito em uma velocidade muito grande. E a gente sempre está acompanhando isso. Queria saber como é que vocês veem esse momento atual, além disso que vocês comentaram, a pandemia, de certa forma, ela contribuiu para que a gente enxergasse a utilização de ferramentas tecnológicas, a gente se adaptou muito fácil. Na pandemia a gente conseguiu colocar todo mundo em casa de um dia para o outro e nenhum prejuízo da operação, a coisa funcionando, porque apesar de ter outros escritórios que já meio que praticavam um negócio meio híbrido, a gente tem uma forma muito mais presente e tal, mas a adaptação foi muito rápida, cara, e isso foi incrível, assim, a gente estava muito integrado, né, o nosso time, e como é que vocês veem aí, além dos reflexos disso, o que a gente pretende de integração? Como é que vocês veem hoje o que a gente precisa olhar mais? Eu acho que é legal a gente mostrar aqui que a gente está pensando nos próximos passos em termos de otimização das coisas, enfim. Quem passa? Eu acho que na verdade a gente está vivendo um movimento reverso do que foi o começo da pandemia. Vamos lá. 2020 todo mundo teve que se reinventar e aprender a viver dentro das suas casas, seja com sua família ou trabalhando. E agora a gente está sofrendo o movimento reverso, né? Quando voltou aqui o escritório 100%, a gente teve até problemas que nós não tínhamos antes e que você via que o problema era de convivência mesmo. Né? O ser humano se acostumou a ficar dentro da sua casa ali, criou a sua rotina dentro de casa, com a sua família ou sozinho, e de repente ele tem que voltar fisicamente, você já tem o estresse de deslocar para o seu trabalho, você já tem o estresse do trânsito, você já tem o estresse de São Paulo, e chega aqui você vai ter o estresse de ter que conviver com pessoas que você não convivia mais, que você estava
convivendo ali por vídeo, etc. Então isso gerou problemas de relacionamento, não só aqui, mas em todos os lugares quando começaram a voltar, né? Então esse é o primeiro desafio que está tendo nosso aqui como gestor de lidar. Outro desafio da advocacia para mim, a gente até conversou ontem no almoço, eu, o Denis e outros sócios de outro escritório, a gente vive uma fase complicada na advocacia, que é a concorrência desleal, né? Então, concorrência desleal em que sentido? Você tem escritórios que trabalham de uma forma onde os seus advogados são seletistas, onde você preza pelo seu nome, pela sua qualidade, você paga seus impostos. Onde você investe muito em tecnologia. Você investe em pessoas. Você tem escritórios que você tem um regime mais flexível, você não se preocupa em pagar imposto, você não se preocupa em estrutura, você se preocupa em oferecer um preço baixo para o seu cliente. Que o custo é menor. Então isso já gera uma concorrência muito desleal e uma dificuldade grande de você conseguir se manter no mercado. E por aí vai, né? Você tem N formas de concorrência que deixam essa balança desigual. Então a gente está passando por uma fase de advocacia que é complicado, que é um grande desafio para nós. Também de mercado, hoje em dia você não vê mais contratos de honorários milionários, grandes, né? As empresas estão preocupadas em enxugar o seu custo cada vez mais, em trazer mais resultado, mais qualidade. Você tem que ter bons advogados, remunerar eles bem. Então a gente está passando cada vez mais por momentos de desafiadores aí da nossa sociedade. Então eu acho que hoje esses dois principais desafios, além de olhar para dentro da nossa própria casa, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe um comodismo muito grande em várias situações e você acabou também, propositalmente, deixando um pouco de lado, empurrando um pouco as coisas para ver o que ia acontecer. Então agora a gente está fazendo um movimento de olhar para a nossa casa, olhar para os nossos profissionais, para os bons profissionais, valorizar eles, manter os bons profissionais aqui para não perder eles para o mercado, fortalecer o nosso time para poder conquistar e atrair novos clientes, novas áreas. Então esse eu acho que é o atual momento aí do nosso escritório, na minha visão, né? Não, é a nossa visão, de fato, a gente tem falado disso, né? Eu acho que o momento é investir muito em TI, né? Tecnologia da informação, muito na robótica, automação, como o William muito bem colocou, nos nossos profissionais, e ter um olhar para o futuro, ver o que essa pandemia ela vai trazer de oportunidades agora para nós, para escritórios de advocacia. Então nós estamos bem antenados, tanto nós três quanto os outros sócios do escritório, olhando para o mercado para que a gente possa ver quais são as oportunidades que a gente tem daqui para frente para a gente poder investir, atacar e continuar nesse crescimento, né? Eu acho que o mercado jurídico mudou muito nos últimos anos e vai mudar muito ainda nos próximos anos. Então eu acredito que muitos trabalhos que eram extremamente manuais e repetitivos, aquele recurso de uma ação de consumidor, não vai ser mais o advogado que vai fazer. Então hoje, daqui para frente, o advogado especialista, aquele cara que realmente é bom na sua área, que vai se sobressair, e os escritórios também. Então, sim, é por isso que a gente bate muito na tecla, que a gente gosta, a gente brinca um pouquinho, nós somos dinossauros, né? Apesar da nossa pouca idade, né? Somos jovens ainda, mas nós já somos dinossauros. Porque, querendo ou não, a gente já está aí há 25 anos trabalhando dentro da mesma área, fazendo a mesma coisa que nós sempre fazemos. Então, eu acredito que aquele profissional especializado, ele vai sempre ter um local no mercado. Ele vai sempre ser procurado. Então é por isso que nós temos que valorizar cada vez mais esse profissional, que é bom. Você separa o joio do trigo. Sim. Quem é meia boca vai acabar saindo. Sim. Vai ser natural, vai ser uma seleção natural. A pandemia trouxe esse olhar de que a gente consegue trabalhar de qualquer lugar. Então a gente pode estar com um advogado alocado em Recife, um advogado alocado no Rio de Janeiro, trabalhando na mesma operação, uma operação que seja em São Paulo, né? Isso é fantástico. Assim como a gente tem parceiros em Brasília que fazem nosso papel lá, isso é muito fantástico a gente conseguir fazer isso. Então acho que a tendência é essa. Sim. Apesar de a gente estar aqui no escritório, por exemplo, aqui na sede,
para troca de ideias. Eu estou assim, na prática, no dia a dia, na troca de ideias com os advogados, formulando tese, pensando junto, discutindo várias coisas. Isso, cara, a pandemia trouxe de prejuízo, na verdade, porque era difícil você que tem uma equipe de 15 pessoas ter esse diálogo constante, sabe, uma coisa que não se perde, e aí você acabava fazendo trabalhos que no final chegava para o coordenador para dar aquele toque, né, para o supervisor, para fazer o aprimoramento de um trabalho e impulsionar. Hoje a gente tem uma troca constante e essa presença é importante, né? A gente fala, tem muito, hoje em dia se fala muito em pertencimento, em presença, estar presente. Eu acho que isso tem muito a ver com o momento de agora que estamos no escritório. E o que a gente tem de ganho é que, como vocês comentaram, eu faço uma audiência daqui do escritório, eu termino a audiência, já consigo subir para resolver um outro problema, já começar a passar para o próximo desafio, né? E eu acho que é esse o benefício que a gente já tem aproveitando. E aí, fazendo um paralelo entre essa última pergunta e a próxima, cara, nosso escritório tem pessoas aqui e isso é uma constante, entram estagiários de primeiro ano, vão ali estudando, vão aprendendo com a gente, vão percebendo como é satisfatório conseguir resultado e vão tendo aulas diárias mesmo, e aí daqui a pouco surge a necessidade, tá acabando um contrato de estágio, vou precisar efetivar esse cara como um assistente, porque ele não é advogado ainda, o cara vira assistente no escritório, passa na OAB no primeiro exame, não tem como perder, o cara já tem a raiz, já tem o DNA, você vai virar advogado. O cara cria uma baita trajetória com a gente, tem toda essa história, e nós viramos um selo de qualidade para o mercado, a verdade é essa, né? Outra concorrência desleal que tem é essa, porque os nossos clientes pegam muito do que tem de talento nosso aqui, mas a gente continua preparando gente. Isso mostra que, apesar de cada vez mais surgirem ferramentas que tiram a pessoa, o especialista de trás do processo, outros mercados, como por exemplo os clientes, nós temos clientes aqui, fintech, que está na onda dos mercados digitais, startups, os caras levam essas pessoas para agregar valor. No fim das contas, o que prevalece é a competência, é aquilo que a gente vem construindo esse tempo todo. Queria que vocês deixassem aí, cada um, uma mensagem para os jovens advogados, os caras que estão começando a trabalhar com o direito, operando o direito, né? Vocês já falaram de toda a história de vocês, do escritório, como é que faz para chegar até aqui, enfim, como é que faz não, porque não dá para saber cada dor, cada lágrima e suor que vocês tiveram ao longo desses anos. Mas, por outro lado, apesar da gente sempre formar pessoas muito competentes com aquilo que a gente tem aqui de desafio, a gente também vive um momento em que a juventude está cada vez mais distante, né? Está querendo as coisas cada vez mais práticas. E a gente sabe que no fundo não é assim, a gente precisa imergir no problema do cliente, sabe? Tomar aquilo como uma dor que seja nossa, o escritório também ser uma parte da pessoa no dia a dia, em cada contato. Queria que vocês deixassem a palavra de vocês para essa galera que está vindo agora, que vai ser aí, enfim, as próximas pessoas a agregar valor no escritório e as atuais também. Já tem muito jovem aqui no escritório que precisa ouvir de vocês uma sugestão, né? Ao invés de conselho, sei lá, uma sugestão. Eu diria que, né, em primeiro lugar, né, eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo. Basta você querer, basta você se dedicar que as coisas vão acontecer. Vê o nosso exemplo, por exemplo. Há 13 anos atrás, nós nos reunimos com um sonho, mas nos dedicamos. Nós trabalhamos, mergulhamos de cabeça, agradecemos muito às nossas famílias, porque de fato a gente se ausentou muito para estar aqui, como o Denis falou, trabalhávamos 16, 17 horas por dia, íamos para casa e continuávamos trabalhando e assim por diante. Então eu acho que quem trabalha com vontade, quem se dedica, quem efetivamente se dedica ao trabalho, procura crescer, procura aprender principalmente, eu acho que tem condições, plenas condições de crescer.
O escritório ele cresceu muito nesses últimos 13 anos, evidente, por culpa dos 3 sócios fundadores, mas principalmente por conta do nosso time, principalmente pelas pessoas que aqui estavam, porque já saíram. Nós tivemos bons profissionais que trabalharam com a gente no início do escritório, no meio ou atualmente, que já saíram do escritório, mas deixaram a sua história, deixaram a sua marca aqui. Então eu acho que o escritório também ele é feito de bons profissionais e principalmente da liderança, líderes que souberam treinar esses advogados, esses estagiários, né? Então eu acredito que o sucesso do escritório também vem desde a recepção da moça da Copa, do pessoal da TI, do marketing, do administrativo, dos advogados, dos nossos líderes, dos nossos sócios que vieram para trabalhar conosco desde o ano de 2017 e principalmente dos nossos líderes que sabem tirar desses advogados todas essas qualidades, sabem fazer com que treinar essas pessoas, trazer essa vontade para eles e tal, porque a gente trabalha com gente, né? E parece clichê, mas não é, ninguém faz sucesso sozinho. Se você não tem um time engajado, competente, líderes cobrando, exigindo essa qualidade, esse empenho, esse comprometimento, o negócio não vai para frente. Então eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo, é só a gente querer, é só a gente se dedicar que a gente tem condições de chegar e realizar os nossos sonhos. Show. Eu acho que é estudo, comprometimento. Comprometimento. A função de advogado é uma função meio. Então a gente tem que tomar o nosso cliente, o processo do nosso cliente ficar assim, como se a vitória fosse nossa. A vitória é do cliente, mas a vitória passa pela mão daquele estagiário, daquele advogado ou daquele escritório que trabalhou no processo. Então é muito gratificante. Então eu acho que a gente tem que vibrar pelas nossas vitórias e comemorar pelas nossas vitórias, né? A profissão do direito é muito árdua, né? Mas ela é muito valorosa. Ela te dá uma satisfação pessoal, né? É muito gratificante. Então, quer fazer direito? Seja advogado, tá? Exerça a advocacia, tome para si o problema, queira resolver, não queira só passar a bola. Se quiser passar a bola, vai embora. Legal. Resolva o problema, pense. Tem muitas coisas boas hoje, né? Tem muitas características. Antigamente a gente só pensava em QI, né? Hoje a gente tem todas as partes de soft skills que as pessoas têm que ter. Esses são os profissionais do futuro. Não se especialize somente na técnica. Seja uma pessoa boa também, um profissional bom. É o que, indo de encontro que o Denis falou, é o que eu costumo falar, até numa brincadeira que não tem nada a ver, mas daquele estagiário que você manda no fórum tirar a cópia das folhas 90. Aí ele volta para o escritório com as folhas 90. Aí ele te entrega. Você olha e fala, pô, reporta-me das folhas 89. Aí você fala, cadê as folhas 89? O senhor pediu para eu tirar a cópia das folhas 90. Pô, mas você não leu? Então acho que esse é o interesse. Seja advogado, tenha interesse, leia as coisas, que você vai atingir o sucesso. Não tem segredo. Né? O segredo é você trabalhar. Exato. Se dedicar. Né? Então, quem escolheu a advocacia como profissão, como o Denis falou, estagiário, né, que está começando agora, o advogado já formado, a primeira coisa que você tem que fazer é ler, né? Ler muito. Você tem que ler as leis, estudar as leis, ler o processo, ou ler o problema que você vai resolver do seu cliente, seja ele consultivo ou contencioso, e trabalhar. Então você tem que saber que tudo tem seu tempo na vida, mas antes de qualquer coisa você precisa se dedicar, trabalhar, estudar. Então esse é o segredo. Estudem bastante, leiam bastante, tomem iniciativa, né? Não esperem o seu coordenador, o seu chefe mandar você fazer. Proatividade. Seja proativo, né? Você tem que surpreender, né, as pessoas e não esperar ali ser acomodado, enfim, ficar na sua aí. Então acho que esse é o grande recado aí para o profissional aí já existente, já advogado, ou quem está estudando, quem está começando, ler, estudar, sai do celular e trabalha. Né? Sai da zona de conforto. Que o sucesso é Perfeito. Caras, assim, obrigado pela oportunidade de receber essa aula de vocês. Esse é só o primeiro episódio, o episódio de estreia do CMMMcast, é o podcast do escritório Carmona Maia Martins e Medeiros Advogados. Não poderia ser diferente, a gente tinha que começar contando a nossa história. Nós vamos trazer muito conteúdo interessante. A nossa proposta é trazer, por meio do nosso podcast,
uma forma de integrar as pessoas, de entender como é a nossa atuação no dia a dia, além, obviamente, da abordagem de assuntos técnicos. Vamos trazer convidados que entendem de um assunto específico, agregando a análise econômica do direito. Isso é muito importante nos dias de hoje. Cada atuação nossa tem impacto econômico, é uma coisa que reflete em muitas pessoas, tem uma abrangência muito grande. Então a ideia é trazer aí cada vez conteúdo mais interessante para vocês. Nós vamos ficar nas plataformas do Spotify, do YouTube. É importante que vocês curtam o nosso vídeo, compartilhem com os amigos, né? Tenho certeza que saber um pouco da nossa história vai agregar muito valor para vocês, e para que também ative lá o sininho do YouTube para vocês receberem a notificação dos próximos vídeos. A nossa agenda é fazer aí pelo menos um episódio por mês, a depender da demanda. Nada impede que vocês façam ali sugestão de temas para nós abordarmos. Vamos falar sobre direito bancário, sobre direito imobiliário, sobre direito do trabalho, enfim, tenho certeza que vai ajudar muito até com pesquisas, enfim. Nós já recebemos contatos aqui de estudantes que falam: pô, eu vi um artigo de vocês e foi escrito por um advogado do escritório, queria entender um pouco mais sobre o assunto. Pô, a nossa ideia é essa, é trazer conteúdo que, além de informar, agregue valor, tá? Bom, vocês têm alguma mensagem final aí para a gente passar para o encerramento? Agradecer aí, Rodrigo, sua participação, sua proatividade aí, sua ideia junto com a Andressa aí de criar esse CMMcast. Acho que é muito importante, o escritório também está atualizado aí com as tendências, né, não só do mercado jurídico, mas do mundo moderno também. Parabenizar aí você também pela atuação, e esqueci de falar um negócio importante também, que é algo que me dá prazer também aqui, que é fazer ações pro bono de quem precisa para a saúde, para quem é necessitado efetivamente. Legal. É isso aí, obrigado. Eu, acrescentando ele, agradecer muito o Rodrigo. O Rodrigo é um líder aqui no escritório, coordenador de uma grande equipe, uma pessoa muito admirada aqui no escritório, né? Tem crescido muito com a gente, assumiu esse projeto aqui, então só agradecer você, não só pelo dia a dia, pela equipe que você tem liderado, pelo cliente que você tem comandado, mas por liderar também esse projeto aqui. Agradecer meus sócios, né, por esses 13 anos, e que venham mais 13, 26 e muitos ainda pela frente. Agradecer os outros sócios também, o Palanque, o Henrique e o Breitner, o pessoal do administrativo, da TI, do marketing e todo o time do escritório, né? Todo o time, desde a recepção aos coordenadores, aos sócios, porque todo mundo é muito importante para o escritório. O pessoal é fundamental para que a gente continue crescendo. Sem o time que a gente teria aqui, certamente a gente não teria chegado onde chegamos. Então, um obrigado a todos da família CMMM. Show! Não precisa falar mais nada, né? Ficou difícil. Tá ótimo já. Legal. Obrigado, gente. Bom, Obrigado, Rodrigo. É isso, continuem nos acompanhando aí, vamos continuar produzindo muito conteúdo fixo, né? Estático ali nas nossas redes. Através dos podcasts vamos tirar pockets vídeos também, vídeos mais curtinhos, trazendo aí links de assuntos do dia a dia, enfim, vocês vão gostar bastante. É isso. Valeu.